Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, eu ontem e essa semana é consagrada à consciência negra, ao reconhecimento da existência de 400 anos de escravidão no nosso país, que deixou sequelas que duram até hoje. Eu selecionei aqui 3 manchetes que expressam exatamente o Brasil, não só expresso, mas caracterizam o Brasil como um país do apartheid. As manchetes são as seguintes: do G1, negros representam 71% das vítimas de homicídio no país, diz o levantamento. No portal UOL, a manchete é a seguinte: negros ganham, em média, pouco mais da metade dos brancos, mostra o IBGE. E, por último, uma manchete do site da ONU: negros são mais afetados por desigualdades e violência no Brasil, alerta a agência da ONU. Vejam esses dados. De 2005 a 2015, o número de brancos assassinados no país caiu 12% e o de negros subiu 18%. Um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra como a população negra está mais exposta à violência no Brasil. Os negros representam 54% da população, mas são 71% das vítimas de homicídio. O levantamento mostrou o abismo entre brancos e negros, que aumentou nos últimos anos, na última década. Entre os mortos nos homicídios registrados de 2005 a 2015, o número de brancos caiu 12% e o de negros aumentou 18%. E a matéria vai estabelecendo exatamente esse regime de apartheid que nós vivemos no nosso país. No UOL, essa pesquisa de emprego do IBGE, divulgada na quinta-feira 30 de março, aponta que os trabalhadores negros ganharam menos que os brancos e mulheres ganharam menos que homens no Brasil em 2013, aliás, de 2013, mas é desse ano. Pessoas de cor preta ou parda, de acordo com os critérios oficiais de classificação do IBGE, ganhavam, em média, pouco mais de 57,4% do rendimento recebido pelos trabalhadores de cor branca no ano passado. Então, de fato, está caracterizado um apartheid na sociedade brasileira. E vamos aqui à manchete do site da ONU. A ONU diz o seguinte: segundo dados de 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, negros e negras, o que inclui pardos e pretos, compõem 53,6% da população brasileira. Segundo dados de 2014, no Dia Internacional pela eliminação da discriminação racial, em março desse ano, dia 21, o Fundo da População das Nações Unidas alertou para os indicadores sociais negativos da população negra. Segundo dados de 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, negros e negras, que inclui pardos, pretos e pretos, compõem 53,6% da população. Apesar de maioria, essa população enfrenta desigualdades, a começar pelo quesito renda. Entre os 10% da população mais pobre do país, 76% são negros. Entre o 1% mais rico, apenas 17,4%. Portanto, os dados demonstram claramente que essa é uma sociedade que se desenvolveu ancorada na discriminação. É uma sociedade que carrega até hoje que se confessa saudosista da época da escravidão, porque você ter um país dividido dessa forma, com tamanha discriminação, é inaceitável,
principalmente para aqueles que se dizem democratas. E a discriminação é tão grande que, nessa casa, o número de representantes negros ou pardos não passa de 10%. Portanto, isso vem da formação do Estado brasileiro, do Estado republicano brasileiro. Presidente, o Estado republicano brasileiro foi organizado por monarquistas. Não havia um apelo pela república no Brasil. Tanto é que os monarquistas foram que organizaram o país. E vejam, pasmem, na Constituição de 1891, no Império, os analfabetos votavam. Na Constituição Republicana de 1891, os direitos políticos dos analfabetos foi cassado, deixaram de votar. E as estatísticas do IBGE daquela época ainda não existia, mas o segundo censo de 1890 mostra o seguinte, que existiam no Brasil apenas 14% de letrados. Desses 14%, 7% eram brancos, homens, e 7% mulheres. As mulheres não tinham direito a voto como os negros. Então, restaram para organizar o Estado republicano 7% de homens brancos. E o resultado é o que essas estatísticas mostram, não é? Um país do apartheid. Isso é algo absurdo, né? Eu vi, e aqui eu evoco os heróis da luta pela emancipação e contra o escravagismo, Zumbi do Palmares e Nelson Mandela. Nelson Mandela, depois de 27 anos preso, se liberta, foi libertado pela grande pressão interna, pela luta do povo sul-africano e também pela pressão externa, e se transforma num ícone, num dos maiores estadistas que a humanidade conheceu. Nelson Mandela, eleito presidente, governou, fez a sua governança, tratou todos por iguais, fez o panafricanismo, que era o sonho dele, colocou brancos e negros com igualdade de condições, mesmo tendo sofrido nas mãos dos brancos durante 27 anos. Portanto, é possível, sim, que o nosso país consiga vencer o apartheid histórico em que vivemos. E, por último, senhor presidente, eu relato que, no final de semana passada, eu estive em 3 municípios do meu estado, no Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa. Tive uma grande reunião discutindo as possibilidades e lá promete o desenvolvimento daquela região, porque é fronteira com a França e é um município fortemente influenciado pelo euro, pela moeda europeia. E eles, do ponto de vista da crise econômica, eles não reclamam, mas eles reclamam da ausência do Estado brasileiro na região. O Estado brasileiro está ausente da saúde, da educação, não é? E também da infraestrutura. A estrada, a BR-156, faltam 110 quilômetros para concluir o asfaltamento. Mas algo que me deixou muito surpreendido, diria, não mais do que isso, indignado. Entre Oiapoque e Macapá, 360 quilômetros de Macapá, existe uma comunidade formada por maranhenses. A comunidade do Carnô é um distrito do município de Calçoene. Esses moradores foram escorraçados do seu estado de origem, perderam as suas terras, eram poceiros e foram para o Amapá e se localizaram ali. Veja, a empresa Oi de telefonia celular estendeu uma linha de fibra óptica da Guiana Francesa até Macapá. E por cima dessa comunidade, onde vivem em torno de 1.000 pessoas, passa a linha de fibra óptica e eles vivem completamente mergulhados no isolamento, excluído de qualquer possibilidade de comunicação com o mundo. Olha, a empresa Oi deveria, no mínimo, se preocupar com as pessoas que atravessam no seu caminho. Ali tem uma comunidade que clama por uma comunicação. Eles encomendaram um abaixo-assinado para poder atender, para poder estudar a possibilidade de atender. É absolutamente ridículo que uma comunidade, por onde passa uma rede de fibra óptica por cima de suas cabeças, não
consigo ligar para ninguém, vivo ou isolados. Não tem telefonia celular, não tem internet, não tem possibilidade de comunicação com o mundo. Portanto, fica aqui meu apelo à empresa 8, estou encaminhando o documento para a empresa, colocando o ridículo dessa situação para que isso seja corrigido. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra agora a senadora Fátima Bezerra. Fez uma troca com o senador Eumano Ferrer.